Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma segunda-feira aqui já agradecendo a Deus. 21 de fevereiro, marca bem essa data. Você que talvez esteja passando por um deserto, marca bem essa data. Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar estratégia para você vencer. Amém? Em nome de Jesus Cristo, quero desejar a todos, quando já estão me ouvindo, um dia abençoado com a proteção de Deus. Sejamos gratos a esse Deus que até aqui nos trouxe, nos sustentando, nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo, porque é Deus que faz todas as coisas, irmãos. Sem Deus nada somos, sem Deus nada fazemos. Então é a graça dele, a misericórdia dele que tem nos alcançado, e eu sou grata a ele. Agradeço a ele, meu irmão, minha irmã. Desejo a você um dia abençoado, com a cobertura espiritual de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor onde você se encontra, onde eu estou aqui também. Que Deus venha acampar exército de anjos a nos guardar. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, em todo tempo. Eu gostaria de, antes de meditar no texto pelo qual será lido, irmãos, eu gostaria de ler Efésios 6, apenas 2 versículos apenas, irmãos, para iniciar a mensagem. Uma guerra espiritual, irmão, nós sabemos muito bem que não vencemos com a nossa sabedoria humana. Nós sabemos muito bem que não vencemos com as nossas estratégias humanas. E é somente com Cristo que nós vencemos, com as armaduras de Deus, irmãos. As armaduras de Deus nos ajudam a vencer o dia mal. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, irmãos, para a igreja em Éfeso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11. 10, 11 e 12 eu vou ler apenas. Eu vou ler esses 3 versículos apenas, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, a guerra, a luta não é contra as pessoas, não é contra o vizinho, não é contra o esposo contra a esposa, o filho contra pai, pai contra filho, não é. É contra as hostes espirituais da maldade. Quando você não tiver esse entendimento, você vai sofrer, porque você vai estar guerreando com as pessoas, e não é com as pessoas que você tem que guerrear, é com o próprio adversário das nossas almas. Quando você entender isso, você vai parar e vai orar. Você vai parar e vai para a palavra. Você vai parar e vai dizer: eu preciso de um revestimento. Eu preciso de poder que vem do céu. Eu preciso da força do Senhor, mas preciso também do poder dele sobre a minha vida. Não basta ter só conhecimento. Eu preciso obedecer para que o poder de Deus desça sobre mim. Então é isso, irmãos, que ele está dizendo para a igreja. No demais, irmãos meus, fortalecemos aonde? No Senhor. E aonde mais? E na força do seu poder. Então Deus tem força para nos dar, tem poder para nos dar. Não somente conhecimento, que ele tem a armadura por completa, irmãos, que vem do alto céus, que vem do nosso Deus. Mas para isso eu preciso fazer conforme está escrito. Eu preciso obedecer, você precisa obedecer. Jesus vai nos ensinar muito bem, porque o diabo, irmãos, ele tem cilada dele, mas não vai funcionar de forma nenhuma na vida daquele que está com toda a armadura de Deus, que não só conhece por conhecer, não, mas está vivendo aquilo que tem ensinado, que tem praticado aquilo que tem aprendido. E ele vai estar revestido de poder, não somente no conhecimento, mas ele vai estar na força do Senhor, no poder de Deus, porque Deus já entregou o poder para todos aqueles que crê e obedecem. Olha que Jesus vai nos ensinar aqui, irmãos, Mateus 4, olha a guerra espiritual que Jesus está aqui, irmãos,
E ele vai vencer. Por que Jesus vence? Porque Jesus é filho de Deus? Sim, também. Porque Jesus é o quê? Obediente. Porque Jesus está fazendo o quê? Logicamente, a parte dele, irmãos, ele não só conhece, mas ele obedece. Ele não só conhece, irmão, mas ele pratica a palavra de Deus. E por isso que o Deus que nós servimos, irmãos, ele conhece, sabe quem é a intenção de cada um. E ele derrama graça. E ele derrama poder sobre o seu filho aqui, pois ele era obediente. Observe que o inimigo também conhece a palavra, irmão. Mas não é o tanto que eu conheço, é o tanto que eu pratico, é o tanto que eu obedeço. Amém? Abra sua Bíblia aí, irmãos. Vamos ler junto aqui em nome de Jesus Cristo. Mateus 4, no primeiro em diante. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia. Jesus vence essa guerra espiritual, irmãos, como? Com a palavra de Deus, com a armadura. Então não precisa só você essa armadura eu creio, eu obedeço, essa aqui não dá mais, é toda, irmãos. Precisamos estar com toda a armadura de Deus. Precisamos obedecer a palavra de Deus por completa. Porque, irmãos, no dia da prova, no dia da guerra espiritual, no dia mau, o inimigo ele vai ter a cilada dele. Como a Bíblia diz que ele vem com a cilada dele. Só que Jesus, irmãos, ele está com toda a armadura. Primeiramente, Jesus não está só. É importante você ter o Espírito de Deus sobre você. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui Jesus não estava sozinho, irmãos. Essa guerra espiritual, você pode observar aqui que Jesus estava com o Espírito Santo guiando, protegendo ali em todo o tempo, do alto da cabeça até a planta dos pés, logicamente. Ele estava protegido, ele não estava sozinho. Deus estava do céu dando as coordenadas, derramando o poder dele sobre o adversário. Observa que ele conhece a palavra. Quando Jesus vai jejuar, irmãos, Jesus apenas está ali mostrando obediência. Jejum, irmãos, é bom para nós mesmos. Jesus aqui nos ensina. Ele jejuou 40 dias. Não é necessariamente, irmãos, ninguém aqui, muitos não conseguem, mas pelo menos um dia. Você tirar um horário do tempo, eu não digo o dia todo se você não tem costume, mas um horário do tempo, esse horário aqui, até esse horário, vai ser para mim jejuar, vai ser para me separar, para falar com meu Pai. Eu preciso de uma purificação, eu preciso. Quando Jesus diz, irmãos, aprenda de mim, é em todas as áreas. Eu vou obedecer essa área, essa aqui não, essa aqui eu não vou obedecer. Jesus aqui estava jejuando, irmãos, 40 dias e 40 noites, não é brincadeira não. Para vencer, irmãos, as astutas ciladas do mal, para vencer as armadilhas, irmãos. Observe que em todo o tempo o inimigo vai usar o quê? A palavra de Deus para contradizer Jesus.
Só que ele conhece e não obedece. Conhecer e não obedecer, irmãos, para Deus não funciona. E quando ele pede para que Jesus transforme pedras em pães, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, Jesus está com todas as armaduras aqui. Jesus está em obediência a Deus. Então nós precisamos sim, irmãos, de obedecer aos ensinamentos de Cristo. Nos reservar um tempo para com Ele, na leitura da palavra, nos consagrando, jejuando sim, tira um dia ou dois, não sei quantos na semana, mas tire. Porque você vai ver, irmãos, que você não vai temer as ciladas do adversário, porque você vai estar em obediência à palavra de Deus, e no momento certo Deus vai te dar a palavra correta, como Ele deu aqui para Jesus Cristo. Espírito Santo estava aqui com certeza, irmãos, aqui neste momento, guiando nas palavras, fortalecendo, enquanto ele teve fome, fortalecendo ele nas ciladas do adversário aqui, dando as coordenadas o tempo todo. E Jesus, em momento algum, irmãos, desanimou. Por conta de quê, irmãos? Que ele estava em obediência à palavra. Esta palavra, irmãos, é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém firme em meio a uma guerra espiritual. Mas se você não tiver com toda a armadura, você não irá vencer. Como eu também não vou vencer se eu não tiver com toda a armadura me protegendo. Se protegendo, irmãos, em todos os sentidos. Esta palavra, ela nos dá força, nos dá poder. Quando obedecemos, o que aconteceu aqui, o poder de Deus desceu sobre Jesus aqui. Por quê, irmãos? Porque ele obedecia a sua palavra. Mas ele perde, o inimigo ele perde, mas nunca se dá por vencido, não é verdade? Quando ele pede para Jesus transformar as pedras em pães, que Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é verdade. Vivemos, irmãos, desta palavra, somos conduzidos espiritualmente falando, irmãos, por esta palavra. Sem essa palavra, irmão, nós estamos perdidos. Sem esta palavra, irmão, nós estamos mortos espiritualmente falando. E para onde vai um morto, meu irmão? Espiritualmente ele vai ficar desnorteado. E ele não perde, sabe, irmãos? E ele não se dá por vencido. Ele, sabe, eu não estou perdido não, vou continuar insistindo. Aí ele agora vai, no 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem. Irmãos, sabemos muito bem que Deus dá ordem aos anjos para nos guardar. Só que não podemos ferir uma palavra aqui, quebrar um princípio aqui, querer cobertura espiritual, porque não vai funcionar. E Jesus sabia muito bem disso, que toda a armadura ele precisava cumprir, que toda esta palavra ele precisava obedecer. E ele agora incita Jesus a pular lá de cima. Jesus jamais, irmãos, ia fazer isso, porque Jesus tinha temor de Deus por completo. Jesus não obedecia uma parte aqui e outra não. Jesus obedecia toda a palavra, irmãos, e Deus aqui nos ensinando: olha, aprenda de mim. Aprenda de mim. Então, eu estou me consagrando aqui, estou jejuando aqui. Façam também o que eu estou fazendo, se revistam. Porque vocês vão vencer com essas armaduras. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando, irmãos, a obedecer a palavra por completa e não a palavra por metade, porque Deus não opera na metade. Deus não opera, irmãos, nada pela metade. Deus quer por completo. E Jesus aqui diz, olha o que Jesus diz aqui para ele. Disse: se tu és um filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus diz: também está escrito, oh glória, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou você acha que ele não sabia que não poderia tentar a Deus? Sabia, só que ele é rebelde. O rebelde, irmãos, ele lembra de uma palavra aqui, mas esquece da outra ali. Ele não consegue aguardar toda a palavra. Ele não consegue de forma nenhuma, ainda incita alguém a errar também. Só que não funcionou, irmãos. Como ele fez com Adão lá no deserto, lá no jardim do Éden, não funcionou com Jesus não. Com Jesus foi diferente. Jesus disse: não,
Porque está escrito, Jesus foi obediente, irmãos, a Bíblia diz até a morte, morte de cruz. Por amor a mim, por amor a você, Jesus não desonrou em momento algum a palavra de Deus. Sejamos irmãos imitadores de Cristo até o fim, ainda que seja para morrer. Sejamos obedientes, vamos, irmãos, guardar esta palavra e não simplesmente guardar por guardar, mas obedecer, para que o poder de Deus venha sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Eu não vou concluir por completo essa mensagem hoje, irmãos, em nome de Jesus, mas amanhã eu completo ela, em nome de Jesus Cristo eu quero orar. Amanhã nós damos continuidade, encerramos para a glória de Deus. Eu quero orar neste momento com você. E por você, vamos orar, irmãos, uns pelos outros aqui. Amanhã concluímos, se assim Deus me permitir, amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, graças e graças eu te dou neste momento, nesta hora, Pai. Deus querido, Deus santo, nos revista com toda a tua armadura, nos revista, meu Pai, na força do teu poder, nos revista, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, obrigado por falar conosco, Deus, obrigado por nos sustentar até aqui, Deus, obrigado, meu Deus, por ser nas nossas vidas. Oh, meu Pai, se tem alguém, meu Deus, neste momento enfermo, precisando de um auxílio, que estão em guerras espirituais, meu Pai, ajuda eles a se fortalecer na palavra do Senhor, no teu poder, meu Deus, para que eles possam vencer o dia mal. Dá a estratégia correta, meu Deus. Dá ensinamento, meu Deus, correto, como eles devem agir. Nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades. Deus, vem com o teu mover, Pai, trabalhando nas nossas vidas. Deus, eu encerro entregando cada vida em tuas mãos, agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.